Eu quero trazer um pouquinho desse amargor político que começou ou reapareceu com essa indicação de Hugo Motta, e esse amargor fica para os governistas, que começam a ver algum tipo de estremecimento nessa relação mais uma vez, como se fosse ali o início de uma traição, né? Vamos falar mais uma vez com a Vitória Bel, que está acompanhando o bastidor desse posicionamento do presidente da Câmara, Hugo Motta, e o quanto isso bateu mal ali para a esquerda e para os governistas. Conta pra gente o que você descolou de informação, Vitória. Pois é, Evandro, o presidente Lula, de acordo com auxiliares ali do presidente no Palácio do Planalto, inclusive o pessoal que está com ele em Belém nesse momento na COP, disse que o presidente Lula ligou para o presidente da Câmara, Hugo Motta, para reclamar dessa indicação de Guilherme Derrite. A gente também lembra que já quando começou esse burburinho de que ele poderia ser o relator, na semana passada, a gente contou aqui, inclusive em primeira mão no 3 em 1, a ministra Gleisi Hoffmann também disse que queria conversar com o Hugo Motta urgentemente, porque ela não estava sabendo disso, e ela repetiu novamente que quer conversar com o Hugo Motta depois dessa indicação de Guilherme Derrite. Então é um certo inconformismo do Palácio do Planalto em relação a essa indicação. Vamos lembrar que até então, nessas últimas semanas, Hugo Motta e o Palácio do Planalto vinham num alinhamento até surpreendente para os líderes do centro. Eles estavam ali em conjunto selecionando os deputados que poderiam fazer parte daquela reorganização da base governista, o governo que estava com a base completamente enfraquecida, principalmente depois da queda daquela medida provisória que previa benefícios econômicos. Eles passaram a reconstruir. Gleisi Hoffmann demitiu gente de cargos de segundo e terceiro escalão, chamou Hugo Motta para ajudar ela a selecionar os deputados que poderiam ser fiéis à base do governo. Hugo Motta participou dessas reuniões, indicou deputados que poderiam indicar também pessoas para esses cargos, e o Motta, inclusive, participou de reuniões de Gleisi com o líder do PP, doutor Luizinho, o líder do União Brasil, Pedro Lucas, numa tentativa de tentar selar a paz entre o governo e o Centrão. E agora foi uma surpresa essa atitude de Hugo Motta para o Palácio do Planalto, porque é uma espécie de ruptura numa amizade que para ele estava indo bem. Inclusive, a gente conta aqui que alguns líderes já tinham dito que Hugo Motta, que o governo estava totalmente entregue a Hugo Motta, que era a última esperança do governo, já que a base estava enfraquecida. Então, ele dependia muito de Hugo Motta. No entanto, Hugo Motta, de acordo também com a análise desses líderes de centro, ele é muito indeciso em relação a que caminho seguir. Se ele cede às pressões do Palácio do Planalto ou se ele cede às pressões da oposição. E ficando nesse meio do caminho, muitas vezes ele toma atitudes que desagradam os dois lados ou desagrada muito ao governo, e foi o que aconteceu com essa opção pela escolha de Guilherme Derrite. Ele tentou ficar no meio do caminho entre a oposição e governo, mas acabou causando muito desgaste com o Palácio do Planalto. Agora, o que a gente também destaca aqui é que os governistas fora do PT, aqueles governistas do MDB, PSD, eles apoiam também o nome de Derrite, viu? Eles acham que Derrite pode ser um cara equilibrado, que dá para conversar, então tem uma postura um pouco mais arrefecida do que o próprio Palácio do Planalto. O que a gente também destaca é que, claro, agora os auxiliares do presidente Lula vão junto com o presidente Hugo Motta tentar fazer o que for possível de modificação nesse texto do Derrite para que não saia ali totalmente, por exemplo, prejudicada a Polícia Federal, mas Derrite pode ou não aceitar essas mudanças. Um último destaque também é que essa indicação, essa nomeação de Guilherme Derrite foi um pedido da cúpula do PP, que é o partido dele, claro, mas a cúpula é do partido que é dirigido por Ciro Nogueira, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Me contaram que Ciro Nogueira pediu para o Hugo Motta fazer essa indicação, essa nomeação de Guilherme Derrite, como vocês destacavam, que provavelmente vai ser um candidato ao Senado Federal por São Paulo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória Bel. Se você tiver alguma novidade, dá um grito aqui que a gente volta contigo ao vivo. Bom trabalho em Brasília. Ô, Zé Maria Trindade, o governo tinha motivo para se iludir dessa maneira? Porque até agora eu não consegui enxergar na costura dessa relação, seja com esse presidente da Câmara, seja com o anterior também, um motivo para botar a mão no fogo completamente. Pois é, olha, uma nomeação assim é um ato de força, né? É um presidente da Câmara dizendo, eu tenho o poder aqui.
E evidentemente que para fazer essa indicação, o presidente da Câmara foi o consultado, ou indicado ali pelos líderes que dão a sustentação básica para ele na presidência da Câmara. Vamos chamar isso aí de centrão. Centrão, como eu sempre falo, é como a mula sem cabeça, né? Muita gente diz que já viu, mas não tem uma fotografia, não tem um filme dessa mula sem cabeça por aí, mas muita gente acredita nela, assim, é um centrão. O Centrão não tem um gabinete, uma placa lá, aqui está o líder do Centrão, gabinete do líder do Centrão, mas ele comanda ali a casa nesse poder misterioso. E é dele a indicação do DERIT para relatar esse projeto. Na sexta-feira, a ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, ligou para o presidente da Câmara e disse o seguinte: olha, a competência da indicação da relatoria é sua, só que é preciso uma construção de um meio, de um poder para fazer um projeto. E essa construção não passa pela indicação do DERIT. E disse a ministra, o DERIT é secretário de Segurança Pública de um opositor do governo. Esse debate será contaminado se o DERIT for indicado. E aí o presidente da Câmara decidiu, portanto, indicar e bancar essa divergência com o governo, porque tem um calço muito grande no Congresso Nacional, que é o apoio. Olha, essa discussão está contaminada por 2026, não tem a menor dúvida disso. Não se faz nada hoje sem pensar no ano que vem. E o grupo que defende a candidatura de Tarcísio de Freitas indicou o DERIT e vai bancar o DERIT. Eu sei que amanhã o PT vai se reunir e vai discutir lá entre eles primeiro de que forma vão começar esse diálogo e de que forma será o debate sobre esses assuntos. A ideia geral é de que o DERIT vai recuar na história do terrorismo, né? E aumentar as penas para as facções, mas evitar o nome terrorismo. Criar um tipo penal novo ali para facção criminosa, domínio territorial ou domínio econômico pela ameaça. Então, assim, há um estremecimento, mas o governo nunca teve a presidência da Câmara nas mãos. Nunca, não existe essa possibilidade. É muito interessante você trazer esse raio-x, e inclusive que a gente pode esperar de articulação, mas sempre com uma demonstração de força da direita e do centrão em relação ao governo, inclusive num campo que o governo tem dificuldade de, digamos, passear, que é a segurança pública. Agora, 4h27, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Ô Piperno, e diante dessa dificuldade, se o governo conseguir, então, porque ali na proposta, Guilherme DERIT não necessariamente classifica as organizações criminosas, as facções, como organizações terroristas, mas equipara a análise do crime cometido por elas ao terrorismo, ou coloca na lei antiterrorismo aqui no país. Você entende que se o governo conseguir tirar, como o Zé falou, a palavra terrorismo dessa proposta, já seria uma vitória diante de todas essas derrotas, inclusive com a indicação que o governo vem sofrendo? Ô Evandro, eu acho que é um equívoco fazer isso, mas de qualquer forma, eu equiparo esse equívoco ao, de alguma forma, alijar a Polícia Federal do protagonismo em muitas ações. Esse é um ponto muito importante, porque esse governo ele vai acabar daqui a pouco, né? Ou daqui 1 ano e pouco, ou daqui 5 anos, enfim, ele acaba. O fato é que essa história da Polícia Federal, ela pode se perpetuar, isso é muito sério. A do terrorismo também, porque, vejam, a questão do endurecimento de penas já está no projeto original. Então, isso pode ser um pouco mais ampliado, não? Aí, acho que os congressistas têm total liberdade para definir isso. Agora, de qualquer forma, ele mexe em dados, em questões colaterais e que me parecem ter, sim, um fundo muito eleitoreiro. Ao excluir, por exemplo, a Polícia Federal, é óbvio que é um agrado para governadores que têm uma outra pauta lá para a segurança. E vejam só, o presidente da Câmara, no momento de se escolher alguém para a PEC da segurança, ele foi buscar um nome do centrão, um político
claramente de direita, mas um político moderado de direita, o deputado Mendonça Neto, crítico do governo, crítico do texto original, mas eles estão lá conversando, negociando. Então, veja, também não é uma missão impossível, algo utópico, buscar alguém, né, minimamente equidistante para debater, para relatar um tema como esse. A questão é que o presidente da Câmara escolheu a dedo alguém com outro tipo de interesse, né, de uma outra vinculação partidária e, sobretudo, um declarado pré-candidato a senador de muita oposição ao governo. Ele, Hugo Mota, precisa ter cuidado, Evandro, com uma coisa. Pesquisas de opinião apontam, aliás, eu vi uma hoje, muita dificuldade para Arthur Lira, pré-candidato ao Senado em Alagoas, e, sobretudo, para Ciro Nogueira, numa suposta tentativa de reeleição no Piauí. O Mota precisa estar muito atento a isso, até porque ele é de um estado onde o presidente Lula sempre foi muito forte. Fala, Bruno Musa. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente olhar as coisas de fato como elas são. Eu concordo com o Piperno que é um efeito eleitoreiro. Mas o que não é eleitoreiro no Brasil, Piperno? Absolutamente tudo, de todos os lados. A gente precisa começar a entender, ao menos na minha humilde opinião, que aquelas pessoas que supostamente estão lá para representar o povo, ou a grande parte dele, a grande maioria deles, quer apenas o poder pelo poder. É simples assim. A gente precisa começar a entender essa lógica. E veja, eu sou extremamente a favor das organizações criminosas serem colocadas como facções terroristas. Não acho que é simples uma intervenção externa. Eu acho que as ações que eles praticam são muito parecidas ou copiam a de ações terroristas, barricadas, sequestrar territórios, expulsar pessoas de suas casas, utilizando as armas, fuzis e etc. Não permitem que o Estado entre naquele ambiente. Nós estamos falando de 46 milhões de brasileiros, 20% da população que vive em territórios onde a polícia simplesmente não pode entrar, são expulsos das suas casas com filhos. Então, são ações terroristas, na minha opinião. Mas o que é que não é ação eleitoreira no Brasil? E aí eu volto sempre àquele mesmo discurso. Enquanto nós continuarmos olhando, romantizando a atividade política no Brasil, eles continuarão tendo, todos eles, um caminho livre para fazer o que eles querem com o nosso dinheiro, dizendo, obviamente, que é sempre para o nosso bem. Então, meu ponto aqui é, claro que é eleitoreiro em absolutamente tudo, mas para isso a população precisa continuar exercendo uma força política e conhecendo o processo político, para que aí sim eles possam recolocar nas manchetes o que é uma demanda da população. Caso contrário, apenas dirão que é para o seu bem, mas farão o que é bem para o poder deles. Que foi, Piperno? Diga. Não, veja, eu até concordo com o conceito de que realmente a gente está num ano pré-eleitoral, mas o ponto é que, no caso da PEC de segurança, que também é algo bastante amplo, importante, fundamental, o Congresso, o presidente do Congresso, os partidos e tal, eles encontraram um nome minimamente aceito por todas as alas. Eu acho que faltou ao presidente da Câmara esse compromisso também nessa PEC na lei antifacções. Nesse caso, me parece que ele apenas resolveu atender um pedido de, um partido amigo, de um aliado político. José Maria Trindade, houve então apenas um atendimento a um partido aliado, ao presidente do PP, Ciro Nogueira, ou há a vontade do presidente da Câmara de se posicionar com uma base de sustentação e, neste caso, uma base que não necessariamente flerta com o governo? Olha, eu queria primeiro desmistificar aí esse poder do relator. O relator é apenas um poder simbológico de grupos que falaram não, vai esse aí. Porque se o relator não tiver a maioria da comissão especial ou do plenário, esse é um assunto que vai diretamente ao plenário, não vai passar pelas comissões, não significa nada. Na primeira votação, a maioria derruba o relatório do relator e indica um novo relator ali, do vencido, isso é muito comum, né? Chama relator do vencido. Então, assim, derrubou o projeto, ele deixa de ser relator e passa a ser o relator do vencido, que vai elaborar um projeto da maioria que possa ser aprovado. Então, quando um grupo indica um relator assim, nessas condições, significa que ele tem
a maioria, senão ele não seria indicado. E se ele não tiver a maioria, ele pode ter as ideias que ele entender, que ele quiser, mas na hora de votar, só se vota o que a maioria quer. Então, eu queria um pouco tirar essa ideia de que o relator pode tudo. É importante porque é ele que negocia pontos ali, mas não é um poder absoluto, não. Você concorda, Piperno? Concordo. Nesse ponto eu concordo, sim. A questão é que eu diria que é muito delicado você escolher um relator que é secretário também de um outro pré-candidato, sendo que o Congresso tem uma série de outras opções. E quando o presidente da Câmara faz isso, ele está claramente apontando e escolhendo um lado. Mas eu concordo com o Zé. Tudo que o relator fizer pode ser virado de pernas cabeça aí de pernas pro ar, pela Câmara. Né? Agora, eu queria falar com vocês também sobre a influência dessa indicação do presidente da Câmara, olhando para o futuro eleitoral, neste caso, sob o aspecto de Tarcísio de Freitas. Esse também é um incômodo que pegou firme ali para o governo, hein, Zé Maria Trindade? Porque, embora Tarcísio de Freitas ainda não tenha se colocado como pré-candidato à presidência da República, sabemos que hoje ele é o nome, digamos, da direita mais competitivo nas pesquisas com o presidente Lula e também o nome mais quisto pelos partidos do Centrão para ocupar esse espaço com a prisão domiciliar, com o afastamento das eleições de Jair Bolsonaro. Isso também trouxe uma pitada ainda mais amarga para esse prato que o governo está comendo agora? Sim. Olha, essa candidatura do governador de São Paulo, ela foi elaborada ali por um grupo de empresários, de pessoas até de fora da política, e é uma grande novidade, eu falei sobre isso aqui. E aí os presidentes dos partidos e os partidos foram juntos, né? E aí essa candidatura envolveu vários partidos, deixando isolado o PT, o PCdoB e até o PDT estava pensando em ir com essa candidatura para se ter uma ideia da força que era. Veio o efeito Eduardo Bolsonaro, ela voltou para a geladeira, né? O Tarcísio recuou, me disseram que ele quer ser aplaudido, que ele quer ser unanimidade nesse setor. Não é unanimidade no Brasil, porque isso não existe, né? Mas me disseram que já tem até... já escolheu até um estrategista, já escolheu uma pessoa para lidar com a campanha, já estão escrevendo o programa de governo e que a candidatura dele à presidência da República não acabou, está apenas em banho-maria, né? Agora eu vou te falar uma coisa. No Congresso Nacional existem dois tipos de posicionamentos com relação ao governo. O primeiro é uma base ali que a gente chama de procedimentos de gestão, né? Ou seja, o presidente Lula tem um grupo de deputados do PT e um grupo de deputados do Centrão que apoia o governo, mas para a gestão, para a administração. Para 2026 é outro tipo de raciocínio, aí a coisa muda. Então, assim, nesse caso aí, envolve do ano que vem, envolve política, envolve a disputa eleitoral e não é a mesma base que o governo às vezes consegue no Congresso quando se fala em gestão, projetos da área econômica e assim por diante. Então, essa base para 2026 é menor, porque aí leva em consideração o que querem os presidentes dos partidos políticos.